visto? Tínhamos visto a crítica à razão pura, isto é, a ideia kantiana de que se as coisas se comunicam a nós através de uma série de impressões sensoriais. Essas impressões sensoriais, impressões dos sentidos, são, em princípio, pontuais e caóticas. Você, quando tem 3 meses de idade, ainda não sabe o que é berço, o que é travesseiro, o que é colchão, o que é a mamãe, o que não é a mamãe, o que é o papai, o que é você mesmo, o que não. Então, tudo isso tem que ser separado experimentalmente. Mas você precisa de princípios para a separação. E quem põe esses princípios para organizar as sensações? A razão. Responde o Kant: a minha razão. Ai, essas canetas. Então, aqui está o Kant. O rabinho de cavalo e tudo. Isso é avacalho o nariz do Kant. Ele é sempre o nariz. Isso é avacalho o nariz do Kant. Mas é legal. Por que não? Melhor o nariz do que outras coisas. E a razão é quem organiza o mundo. O problema do Kant é que a extensão, isso na verdade é real, tem que ser assim mesmo, né? Só que o problema dele primeiro ele joga na razão o que Aristóteles tinha separado entre sentido comum, imaginação e razão. O sentido comum, de fato, tem que organizar as impressões do sentido, senão elas seriam caóticas eternamente, né? Você nunca conseguiria aprender a organizar a coisa. Mas um animal também faz isso e não precisa de razão para isso. Então, simplesmente você joga o plano das imagens, que é o que o sentido comum produz a partir das sensações, você joga no plano da imagem o mesmo conceito. Então, conceito e imagem ficam uma coisa só e, portanto, você continua sem ter uma diferenciação clara entre o que é humano e o que é animal. Você só tem uma diferença de grau dos animais. Então, Kant não resolve o problema porque ele herda essa mistureba aqui dos pragmatistas ingleses. Essa visão de que imagem e conceito são a mesma coisa, ela vem do Hobbes? Ela vem de antes, vem do Bacon, né? O próprio Descartes também já tinha feito essa confusão, só que o Descartes vai pela linha raciocínio, matemática, e os ingleses vão pela linha empirista, né? Sem sentidos. Muito bom. Segundo ponto. Isso não resolve também o problema de como é possível que haja um acordo entre a realidade e a razão. Se sou eu que organizo a realidade, por que a realidade não é como eu gostaria que ela fosse? Ou seja, quer dizer, mantém-se a tentativa de entender como é que nós conhecemos as coisas externas partindo daqui. A solução kantiana é muito melhor do que a de Spinoza, muito melhor que a do Leibniz, muito melhor mas que eles mantêm o problema que o Descartes tinha posto. Como é que eu deduzo o mundo real a partir do eu? Tudo bem? Entendido? Muito obrigado, viu? Pelo menos alguém aqui tem coração. Não é como outros frios oficiais da imposição autoritária que simplesmente nos obrigam a submeter-nos à arbitrariedade. Muito bem, então estávamos antes desse discurso. Agora, exatamente, agora se levanta o problema seguinte. Então,
Como é que a razão sabe que ela está certa, se ela não tem aqui a realidade para se apoiar? Vocês lembram da definição clássica de verdade? É a adesão voluntária à realidade. Como é que é? A adesão. Com certeza. Da vontade. A adesão da vontade a uma verdade é a certeza. E a verdade é adequatio mentis ad rem. O que é? A adequação da mente à coisa. Coisa. Da mente à realidade. Para Kant, dá para dizer isso? Não. Eu não conheço a coisa, eu só conheço o que os sentidos me fornecem dela. Não A conheço. coisa é um número, um mistério, número. Os sentidos são um fenômeno. Eu só conheço os fenômenos, não os números. Portanto, eu não conheço as coisas. Por trás disto pode haver um gato. Eu não estou percebendo. Por trás disto pode haver uma bola de cola verde. Uma bola de muco nasal. Eu não sei. Né? E assim por diante. Que criatividade. Né? Que criatividade. Isso já é minha parte. Né? E aí? O que é verdade se não há uma realidade como termo de comparação? Até há uma realidade, só não é acessível. Exato, até há uma realidade. Pelos sentidos. Se ela não é acessível, conclui-se Não, digo, que no fundo, ó. na metafísica dele aí, o que você tem como ponto de partida para fazer afirmações são as suas, eu não sei o termo que ele usa, mas são as suas imagens, né? São as suas Afirmações a priori. a priori. Exatamente. O grande negócio dele é o a priori. Você que afirma sem precisar de nada que venha antes. Isto é um gato. Afirmação a priori. Eu posso ver isso as a coisas priori. em si, né, como ele mesmo. É isso que ele diz. A coisa em si é o número, é o que eu não conheço. Não conheço. Misterioso. Né? Agora, no fundo, Henrique, meu grande espanto com essa metafísica aí do Kant é como ele lida com o problema de que todas as pessoas veem a mesma coisa. Isso não é um pouco... É um ato de fé. Todo mundo vê sempre a mesma coisa. Por mais Porque que a a coisa razão- em si não seja captável A pelos razão sentidos. tem leis objetivas. Ou seja, a razão é como se fosse uma potência inata a todos os indivíduos que apontam sempre para o mesmo resultado. Isso. No fundo, o que eu fiz foi foi transferir a realidade para dentro da minha cabeça. Mas todo mundo nasce com os mesmos esquemas, então, porque todo Sim. mundo chama, sei lá, parede, que reconhece que se bater a cabeça na parede vai doer, todo mundo. Sim, sim. Então, quer dizer, Assim, minha dúvida, assim, nasce com os mesmos esquemas ou a gente é condicionado de pequeno a acreditar Então, que aquele... por Kant, você tem os mesmos esquemas. A razão é universal. Né? Para os que partem do princípio kantiano, que levantam exatamente essa pergunta, aí vai ser devia ser igual para todo mundo. por quê? Então, ou é experiência, ou na verdade o que você sente não é o que eu sinto. Na verdade, o que você vê não é o que eu vejo. Então, claro, a tendência vai ser para a linha do subjetivismo total. Você abre a porta para o subjetivismo total. Né? E a longo prazo para o relativismo. Por que eu deveria enxergar o mesmo que eu? No reason whatever. Por que a razão deveria ser universal? Isso é dogma. Já que a razão deve ser crítica de si mesma, por que ela não vai duvidar de que é universal? O que eu estou afirmando partindo dessas premissas do Kant, a razão tem que ser universal.
Porque senão essas afirmações que ele faz não tem validade nenhuma. Claro, evidente. Eu não estou confirmando, não estou dizendo que razão tem não entendi. Eu não vejo que a razão tenha necessariamente que apontar sempre para a mesma conclusão. Não, ele não de fato, por que deveria? Mas se a obra tem razão, não é o elemento distintivo do Sim, homem, do animal homem. sim, Mas Ela é universal, entre os homens. Mas como diria o Gianotti, que razão você está falando, né? Tem que razão, exato. É pro Hobbes razão é uma coisa. Você está partindo de uma petite princípio. Como o homem é racional e todos os homens são iguais, então a razão é universal. Porque raça homem tem razão. E o que é a razão? O que define o homem. É o elemento universal que define o ser humano. Bem, mas A galinha ou o ovo? muito bem. Entende? Quer dizer, você está em circuito fechado. Por aí você não resolve a questão. Mas eu não entendi por que ele foi mais brilhante que Spinoza, Leibniz, não sei o que, se Porque é fez muito isso. mais coerente. Mas isso é muito mais patológico, talvez, do que uma tentativa mais ou menos sincera de entender o mundo, né? Mas ele não é que não seja sincero. Nesse sentido, o Kant não dá a impressão de ser um farsante, entende? Não, isso eu acho que não mesmo, mas eu digo que tem um viés muito mais problemático, assim, né? Mas veja, a tentativa do Spinoza, no fundo, é muito pior. Quer dizer, eu tenho que pressupor que Deus fica fazendo aqui enquanto eu vejo que A faz Spinoza assim. é pior. Cara, quer dizer, eu tô A Spinoza é pior que a do Kant, você concorda? muito. Mas é que tá Pelo menos pior do que eu sentido, digo não. Eu não sei se a coisa se mexeu, mas o que eu sei é que eu vi ela se mexendo. Porque o que eu quero dizer assim, é pior no sentido de conhecer a... Não, também não sei, porque o do Kant é horrível pelo jeito, mas eu acho que mais coisas ruins derivam disso do que de qualquer outra coisa que já passou, assim próximo, né? Spinoza, Leibniz. Veja, no Até sentido Descartes. de que é muito mais convincente, e é muito mais convincente porque é muito melhor. Entendeu? É verdade. Caramba, mas eu não consigo aceitar. Isso pra mim é loucura. Loucura. Patologia. Levado até as últimas consequências, mas quer dizer, uma vez que você parta do princípio do Descartes, a única coisa que eu tenho certeza sou eu, não vale a pena eu olhar para a realidade, eu tenho que tentar deduzir a coisa a partir de mim, porque o Kant diz, o problema da verdade não se levanta para nós, o nosso problema é só a certeza. O problema da metafísica é a certeza racional, deduzir umas coisas baseadas em outras como um grande teorema matemático. Lógico. Né? Então, o Kant é isso, quer dizer. E a partir do Descartes não tinha conseguido entender como é que existe o mundo a partir do eu. Né? Ele teve que apelar para, não, dentro do eu vejo que Deus existe, Deus não pode enganar-se nem enganarmos, e portanto ele produz o mundo para que a gente não se engane. Legal, né? Assim é conto de fadas, legal. Depois o Spinoza tem que, né, Deus tem que fazer tudo dos dois lados. Né? Do Leibniz é tudo necessário, Deus deu o chute inicial do lado de fora e Deus deu o chute inicial do lado de dentro. Então os dois mundos correm paralelo, assim. Né? Quando você vê a bola entrando no gol, corre o gol lá fora também. Então. Entende? Quer dizer, também as três são seguidas, né? Essa pelo menos é coerente. A do Spinoza, Tá batendo. a do Spinoza parece assim que a realidade é a projeção de um filminho celeste, assim, celestial. Então, Tudo tá rodando no filminho lá que tá acontecendo simultaneamente. Então, mas tem experiências na física de que se tira quark de elétrons numa parte do mundo e na outra exatamente acontece o contrário, né? Quando eles derivam da mesma partícula. E Tem uma certa correspondência, né? entre o que e o que? Entre aquela teoria dos multiversos,
da mecânica quântica de Newton. Tem coisas que acontecem. Isso é um modelo, né? É uma teoria também só, mas tem experiências assim também, né? É Não, empírico. tudo bem. É que eu acho assim, que tudo que veio é mais ingênuo e tal, mais pobre, mas mais Isso, ingênuo. isso. E isso eu não acho nem um pouco ingênuo, Não é nem pode um dar pouco. um problemaço, assim. É claro que dá. Ah, tá, entendi. No sentido de que, por exemplo, Spinoza é muito mais naturalista do que um Kant, por exemplo. O Spinoza você vai dizer, ou você diz, né, deixa pra lá, para de brincar comigo, que é o que vai acontecer em muitos casos, né? Ou você fecha os olhos e acredita nele. Mas é muito menor o número de pessoas que vão fechar os olhos. Aqui sim, aqui putz, esse negócio é legal. Cara, né, eu construo a vida. No fundo, você é um produto meu. Então é evidente, deixa. Eu estou por cima. Não é só isso. Né? É só por isso que ele é melhor. Não é porque é muito mais coerente a explicação. Agora é evidente que vai conduzir a relativismo, subjetivismo, idealismo, etc. Né? Relativismo histórico, culturalismo. Muito bom. Então, e como é que a razão pode ter certeza de que tem certeza? Por meio da crítica transcendental. Né? Ela é transcendental por quê? Não porque ela sai do eu, e sim, nem porque transcende o mundo, mas porque nela a razão se transcende a si mesma. Certo? A razão olha de fora para o processo racional. Eu estou pensando que estou pensando. Eu sei que sei. A razão olha para as suas próprias afirmações e diz: não sei não, vamos confirmar. Só que a única confirmação continua a estar dentro de você. Dá para entender, né? No fundo é um processo também cíclico. Está dando voltas em torno de si mesmo. Ok, e agora a correlação, isso é com relação aos problemas de conhecer o mundo. Mas tem um segundo âmbito, que é o chamado âmbito da razão prática. É a mesma razão, só que agora dirigido para a pergunta: e o que eu faço? O que devo fazer? Como é que uma razão fechada em si mesma vai permitir você tomar a decisão de beber ou não beber, etc. Por exemplo, por que o Bruno, né, dá ou não dá um piparote na orelha do Gustavo? Por que se daria um piparote na orelha dele? Esperar uma resposta mesmo? Por que eu daria? Primeiro porque ele é seu irmão. Mas aí, certo? Portanto, você tem uma certa responsabilidade por ele. O que mais? Se daria um piparote em qualquer circunstância? Não. Só quando você chamar a atenção para alguma coisa. Só quando comportar mal, né? Você pode chamar a atenção dele de maneira mais educada. Ou não? Se você se comporta mal, você o castiga dando um piparote. Portanto, se dá um piparote por quê? Por razões educativas. Pedagogia. Andragogia, né? Vintão. Dar-te um piparote no alto do cocuruto da sua sinagoga, como dizia o cocuruto. E aí? Então, quer dizer, onde é que você vai procurar razões para os seus atos? Então. Você não kantianamente. Você pré-kantianamente, ou como diria o Kant, pré-criticamente.
que eu não sei como é que fica a consciência nisso tudo. Não, mas Você, né? pré-kantianamente. Espontaneamente, onde é que você procura razões para fazer as coisas? Onde eu procuro razões para fazer as coisas. Eu sinto que eu devo fazer tal coisa. Acima do pressuposto que você tá fazendo é o correto. De algumas convicções, mas. Só? Difícil, né? Deixa eu ver. Minha consciência, né? Aponta, olha isso. A consciência. A consciência. Ali que é só te testar, eu acho. São uma série de. A consciência, a A experiência, a própria vontade. que acusa, né? Que a consciência acusa. Olha, isso aqui é ruim, intrinsecamente ruim. Uhum. Então, quer dizer, Não, E lá. é ruim porque não achei assim que era eu não falei que achei. Mas o ponto é que não tem necessariamente que ter um objetivo, só vou fazer ninguém. Robô tem também a vontade. Que a verdade é objetiva, assim, não tem. Não, mas não que a verdade talvez seja, mas não necessariamente acessível sempre a todo mundo e a todo momento. Aí talvez a gente pode muito bem simplesmente exercer a vontade e ponto final, me deu vontade de fazer isso. Né? Ao ser você. Essa é uma das possibilidades. Uma hora dá um preparador combustível e exploda-se e tal. Não, às vezes Não, vai que tem umas vontade, horas cinzenta, tá, de incerteza. Na hora lá, minha consciência achou que precisava. Não levar ao extremo assim, mas às vezes, sei lá, você procura alguns motivos, mas não se sente completamente seguro disso, e aí acaba meio que arbitrariamente. Isso tem, né? Senão não seria caracterizado um ser humano, seria caracterizado um robô, um animal, qualquer outra coisa. Não é? O animal não tem hesitação, então? Então, tem, mas ele não tem o acesso à razão e à O que consciência. caracteriza a razão nas decisões práticas é a dúvida. Calma aí. Você acha que esse negócio é muito kantiano, tá? Assim, né? Coisas perigosas. Nesse negócio é sensacional que você me revela um monte de kantianos que não sabiam que eram kantianos. Sobretudo os que estão calados. Tem kantianos saindo debaixo de pedra, rapaz. Os que estão calados. Nessa matéria é infinitamente pior do que na Não, eu sou o único cara que me critica. Não é kantianismo. Não, o fato de executar cegamente o imperativo categórico da autoridade arbitrária. Bom, Entendi, por favor. voltando, recapitulando a pergunta. Recapitulando a pergunta, por que você acha? Por que se faz isso ou faz aquilo? Porque é bom ou porque... Eu enxergo bem por trás, eu vejo que isso aqui é bom. Certo? E quem dá o prompt para isso? Ou seja, quem é que diz faz? É a razão? É a vontade. Não, é a minha liberdade. Não. Isso aqui não. Não é vontade. A minha vontade junto com a minha razão. O teu desejo é mecânico, animal e Isso. pré-racional. Sim. Tá? A seguir, quem entra em jogo? Aí sim, A razão. a razão. Agora sim a razão. A razão. Que às vezes não consegue discernir com absoluta clareza qual é o bem naquela situação concreta. Perfeito. As paixões. Né? Tem vários Quer porque ela é obscurecida pelas paixões, quer porque ela é vencida pelas paixões, quer porque a paixão não é suficiente para... Né? Quer porque a realidade não é totalmente transparente. Sempre. Às vezes sim, às vezes não. Né? E aí sim a razão apresenta a vontade e diz, libera o desejo, sinal verde, deixa ele ir para frente, ou então segura, trava.
Ou então vai daí que eu não sei de nada aqui. Como é que é? Ou então ela deixa na mão da vontade, né? Do desejo. Tudo bem. Não, da vontade. Essa metafísica, essa é a origem do Do ato ato São livre. Tomás, né? Desejo Desejo ou paixão, moderado pela está a razão que se pergunta sobre qual é o negócio, né? E a razão, através da virtude da prudência, o ato de império, ou seja, a decisão, diz à vontade, faça. E você E se aí é o Livre-arbítrio é uma substantivação da vontade livre. Né? Nesse sentido, o nosso uso da palavra vontade para significar ao mesmo tempo o desejo e o ato livre é mais tomista do que Agostinho. Hã? Do que de Agostinho. É. Bom, acontece o seguinte. Pro Kant, o que acontece? Agora Kant. Lembre-se que ele é protestante. Não, primeiro que ele está se lixando pro desejo, né? Mais ainda, Então é. E a razão, Desejo. a razão não, porque nesse esquema de baixo, esse esquema atomista, a razão ela pode ser informada, digamos assim. você tem que ser Tem que ser informada. Você pode formar o seu juízo a partir da experiência, Não enfim. é evidente, você o forma a partir da experiência, você A tem que razão ela tem tem que ter metido a mão no fogo em algum momento da infância para saber que queima mesmo, tem que meter a mão na tomada, tem que tomar choque. pra isso, mais ainda, para isso tem que assumir que a realidade é cognoscível. Sim, claro. Senão, por que eu vou consultar a razão? Agora, o esquema do tio aí, razão não é cognoscível. Primeira coisa, concorda? Ou não, está errado? Certo. Não, a razão não vai conhecer. A realidade é. Antes de mais nada, ó, isto, o desejo, no caso do Kant, tem que ser suprimido. ele é egoísta. Ele sempre é egoísta. Todo desejo busca o quê? Toda paixão busca o quê? A própria satisfação. A própria satisfação é praticamente a definição de pecado ou mal. No esquema kantiano. Pelo esquema kantiano. Esquema protestante, luterano. Isso, exatamente. Para Tomás de Aquino, o desejo ele não é nem bom nem mal em si. Nem bom nem mal. É só Kant ele é mal em si. É. o desejo. Em princípio, para São Tomás, os desejos nos empurram para as coisas boas, para os bens. O problema não é o desejo, o problema é a falta de ordem ou proporção ou racionalidade entre os desejos. Então, o que acontece é que desejos contrapostos te rasgam em pedaços. Toda a tarefa da virtude para São Tomás é você harmonizar os desejos. Dá um exemplo. Para harmonizar, você tem que tratar como um burro, como quem educa um cachorro. Quer dizer, agora não, agora sim, pula, né? Pula no meio do ar que tem fogo. Por exemplo, Aí dá uma caixinha para ele. ilustrando, né, com exemplo. São Tomás. As paixões são boas, porque senão o sujeito não tivesse vontade e desejo de comida, ele morreria de inanição. Come, claro, quer dizer, sem os desejos, o dano que você sofreria sem as paixões Exatamente. é muito maior do que o dano que você sofre com paixões desordenadas. Aí é muito melhor ter paixões do que não ter nenhuma. Mas aí fica claro que as paixões são em si mesmo inclinadas para o bem. Né? Só que para o Kant, o desejo em si tende ao egoísmo, portanto é mal. Aí você amputa o desejo da equação. Tem que amputar. Tem que ser. O ato, quer dizer, a bondade do ato é tanto maior quanto menos egoísta ele é. Mas os desejos não podem Ou ser seja, também. quanto menos retorno
pessoa que realiza esse ato tem. Mais altruísta fosse. Exatamente. Ou seja, Aquela coisa do amor lá, você falou, as pessoas acham que o ato verdadeiramente de amor é aquilo que você não recebe nada em troca. Né? Por isso que exatamente, que é absurdo. Sim, porque isso no fundo acaba conduzindo a maluquices absurdas. Né? Quer dizer, como é que você vai conseguir não se sentir saciado se comer? Como é que você vai conseguir não ter prazer? Eu preciso não ter prazer na comida. Eu só vou comer ovo verde de padaria, daquele que está 4 dias lá, né? E que o cara pergunta com ou sem certificado de óbito. Nossa, essa é nova. Aquela coxinha lá com mofo, só vou comer coxinha com mofo. Ou aqueles queijos lá franceses que tem um bichinho lá dentro. Henrique, mas se a bondade do ato é tanto maior, quanto menos egoísta ele for, Isso é importante, né? por Kant, mas a parte de que não há maior ato de amor do que dar a vida pelo irmão. Não estaria. Ela não está certa? Então por que essa visão do Kant seria errada? Então, o Kant disse exatamente isso, que o único ato realmente bom é você dar a vida por alguém. Dá a impressão que o Kant está se inspirando no ato do sacrifício de Cristo, digamos assim. O problema é que ele está se inspirando no amor sacrificial, Amor sacrificial. entendido erradamente. Sim. Quer dizer, então, não há maior ato de amor do que dar a vida pelo outro, certo? E, portanto, você não tem nenhuma satisfação inicial. Então, tem que ter. Você só se ferra. Não, você ganha vida eterna, você... Mas a vida eterna é uma visão totalmente egoísta. Você está querendo para si a vida eterna? Que depende da retidão da intenção só. Mas É isso pelo bem do outro, né? Ele entende que Deus ama Só ele. pelo bem do outro. Né? Não, também pra você. Fica bem pra ele, se Deus ama ele. Já chegaremos lá. Quem dá é quem recebe mais também. Como é que é? Aquele que mais dá também recebe mais. É claro. Isso é que ele não aceita. Então, mas quem dá é que mas isso já é a parte cristã dele pensando, é isso? Não, é que para ele não. Para ele, para você é tanto melhor, quer dizer, a única satisfação é uma satisfação espiritual, teórica e moral, bem racional e fria. Né? A única satisfação é eu estou fazendo o bem. No fundo é uma satisfação mais estoica do que cristã. Que é a visão de que você tem que fazer as coisas impassíveis. Isso. Né? Sem sentir nada. Porque senão isso daí tiraria o valor da ação. Senão isso tiraria exatamente, tira o valor da ação. Tá? Segundo ponto. Como não existe a conexão razão-realidade externa, então o que me indica se um ato é bom ou não? Se ele está de acordo com o desejo, Não, o desejo tem que estar fora. exatamente. Quanto mais o oposto, ele é bom, não é? Quanto mais oposto ao desejo, Tem que ser o contrazinho. então, pela sua lógica, então, toda vez que eu sentir fome, eu preciso não comer. Não, pela minha Toda vez não. que eu sentir sede, eu preciso não beber. Toda vez que eu sentir sono, eu preciso não dormir. É isso? Não, pra Kant, eu tô tentando entender como ele pensa, porque Não, mas se ele pensasse assim, a conclusão seria o seguinte: mate-se. ele ia viver no máximo uma semana, que é o tempo que dá pra sempre Pois comer. é. Um dia, sei lá, pra beber. Mas então, é isso que eu não entendi. Se o desejo é ruim. Portanto, ele está fora. Tem que suprimir o desejo. Não, mas se ele é ruim, por que não fazer o oposto dele? E sim, e só Você suprimir? morre. Necessário. Você impide. Mas isso ele tem claro. Tem. Mas tem que fazer Se ele julga mesmo assim o desejo ruim. Sim. E como que ele faz isso? Então, Ele mas fala, o desejo é ruim. E se eu Como seguir o você viu. oposto dele, que em tese é o bom, eu morro. Morte é bom? se for por Se você morrer com mandamento racional, cumprimento de um mandamento, sim. O
do checklist. Agora, quem dá os mandamentos? Quem define o que é bom ou não? Ele O desejo não serve, portanto, Razão. a razão. Mas que razão? Essa razão interna, e qual é a regra para eu saber que isso é bom ou não? Se eu não tenho nenhum... A consciência É não. universalmente aplicável. Ah, sim. Só que onde é que eu vou definir se é universalmente aplicável? Mesmo problema que você já levantou antes. Como é possível que todos os homens pensem a mesma coisa? Né? Quem me diz que esse negócio é universalmente aplicável? Eu? Então, para o Kant, para um ato ser bom, você tem que conseguir fazer dele uma lei universal. Isso, exatamente. Né? Essas pessoas têm todas o mesmo destino, os mesmos meios, o mesmo fim, o mesmo início. Sob as mesmas condições, É a evolução. É. É Exatamente. difícil. É só olhar para a sociedade e você vê que isso não funciona. O que você. Agora parece muito. A grande tentação também. Eu não estou dizendo que o Kant tem culpa nenhuma do cartório. Mas é que as ideologias encontram grande lastro assim no Kant, né? Claro, é perfeito. Porque você padroniza absolutamente tudo E eu tenho razão. e a igualdade é a consequência óbvia dessa metafísica. E você não tem referencial e a igualdade como postulado, não como resultado. Não é que empiricamente eu comprovo que os outros são iguais a mim. Eu postulo como ponto de partida a priori que os outros são iguais a mim. Ou deverão ser iguais. Então, esse é o problema. A igualdade não mais Aí você como cai no partida. famoso paradoxo de Figueiredo. Últimos presidentes militares, eu vou fazer deste país uma democracia, portanto instaurar a igualdade entre os homens, e quem for contra eu arrebento. É o que Eu sou mais humilde daquele. É aquele. Esse é o paradoxo de Figueiredo. Quem define é eu, né? Então, isso que eu não tinha entendido, porque ele falou, o que for universal é bom. Mas ele definiu isso. Sim, porque eu quero que siga isso. Claro que a razão procura a universalidade e tal, mas a partir da realidade, não a partir de si mesmo. Só que não sobrou nada. Então, o que sobrou do ato moral? Sobrou só essa flecha aqui. A flecha pelo qual a razão prática comunica à vontade a sua decisão. Certo? Isso aqui tudo forma agora o único ato moral fechado sobre si mesmo. Desejos, desconsidera. Paixões, desconfia. A razão não tem como olhar para fora. Portanto, ela tem que postular o comportamento como... Daí, isso aí é o que se chama um imperativo. Um imperativo para a vontade. Né? E é um imperativo categórico no sentido de que não é um imperativo condicionado, não é um imperativo então, se acontecer tal coisa, faz tal, porque não tem nada de que dependa aqui fora, então não tem si. Certo? Não minta. Não, mas se eu for um camponês, estiver escondendo os judeus, e o soldado nazista chegar e perguntar se eu vi os judeus, o que eu respondo? Não posso mentir, portanto, estão lá no palheiro. Isso é imperativo categórico. Universal e absoluto. Não mentir. Não tem jeito, não tem. Né? Imperativo categórico. A regra e a regra. A lei é o lei. Certo? Aí você diz, mas filho, quem fez a lei? O legislador. Os advogados falam
legislador. O legislador é o Tiririca, pô. Isso, o legislador. Bom, então é isso, né? Isso é o tal do imperativo categórico, o único fundamento da moral. Agora sim, e Deus? Certo? Eu não conheço a realidade, certo? Portanto, qual é o único argumento que sobra sobre a existência de Deus? Foi revelado. Só que a revelação é algo que se acrescenta o que vem por fora a razão. Então, quer dizer, você não pode. Isso já seria uma espécie de curto-circuito da razão, né? Deus se revelou e eu tenho que acreditar nele porque ele é Deus. Portanto, Deus seria então o Deus subjetivista, que é a razão de cada um. não. Como é que, quem é Deus? Quem é esse tal de Deus e como é que eu sei que ele existe? A existência da minha razão é a manifestação de Deus. Através do quê? Através das leis. Capacidade de compreender o mundo e poder defini-lo. Mas essa capacidade é a minha razão que produz. Quer dizer, como é que eu consigo, quer dizer, volta ao problema. Já que eu não sei se existe algo lá fora, não posso provar a existência de Deus a partir do que existe lá fora. Então tenho que prová-lo só a partir da minha razão. A existência da minha razão, quem me comprova é a minha razão. Portanto, não se basear isso em Deus, né? Como é que eu provo, então, a existência de Deus? Se essas leis são universais, elas foram escritas por um legislador. Mas, antes disso, vocês podem perfeitamente também dizer, não, isso é simplesmente a estrutura da razão humana que exige isso e acabou. São tão seu. Pense em algo maior possível, perfeição que existe, perfeito, mais perfeito, etc. A perfeição dele pertence a existir, portanto existe. Né? Qual é o problema disso? Já saiu aqui umas 12 vezes essa argumento. Aí você diz que fora das 5 vias São Tomás de Aquino não é válido. Só dentro de alguma delas. Só dentro da terceira. Eu via de ser muito sincero. Fora porque é problema. Porque o argumento parte do seguinte princípio. Se pode ser, então é. Certo? Então, a essência de Deus pertence a ser. Então é. Mas quem diz que a essência de Deus pertence a ser? Você. Quantas coisas você não diz, puxa, seria tão legal se existisse reticências e não existe. Sim. Se alguém precisava fazer um abridor automático de tampas de caneta, ou então sim, a realidade não é diferente do mundo ideal. Exatamente, quer dizer, a realidade não obedece totalmente à racionalidade. O ser é arbitrário, em certo sentido é só explicável por um ato de amor. Aquilo que qualquer cara sente quando é correspondido por uma senhoria, o seu amor. Nossa, ele me ama, como é possível uma coisa dessas? Eu? Que é o que qualquer pessoa que se converte sente com relação a Deus. Para isso se dizia, nossa, meu Deus do céu, como é possível que ele goste da minha cara?
Mas voltando à questão de Deus para o Kant, como é que ele prova? O argumento de Santo Anselmo, quer dizer, o chamado argumento ontológico. Todos, o Descartes, o Spinoza não é panteísta, o Leibniz e o Kant, os três. Bacon empirista, então o pessoal empirista não chegaram no argumento ontológico. Newton também entende o panteísmo nos escritos teológicos dele, então, Descartes, Leibniz e Kant, os três, primeiro negam a versão de Santo Anselmo, no caso do Kant, a de Descartes e a de Leibniz, e depois reinstituem o mesmo argumento. Todos os três, chega a ser divertido. Acontece que esse Deus, como é que é? O Deus ser necessário, o Deus racionalidade, o Deus cujo ser é a sua essência, o Deus que é acessível, não, é acessível num certo sentido, até demais. Pessoal, sabe? Então, a cara do Deus de Kant não é muito cristã, assim, né? Não ataca Jesus Cristo, não é muito respeitoso e tal, mas a conclusão que se chega é, bom, esse Deus é uma espécie de análogo da racionalidade kantiana, então simplesmente é só uma racionalidade de nível superior que não tem desejos, não tem amor e não tem nada de pessoal, não é alguém, é uma espécie de grande racionalidade genérica do universo, é o Deus dos filósofos. Mas É um servidor. Tipo, os computadores têm um servidor. Isso, uma espécie de servidor no espaço. Mas assim, dá a impressão que ele está explicando Deus pelo fato de não conseguir dizer que ele não existe, seria isso? Não, ele está Ele não explicando. consegue negar. Ele está explicando Deus como se fosse uma necessidade racional, derivada da razão. A razão que postula uma razão maior acima dela. Acontece que Deus, enquanto regra racional do universo, não é o Deus cristão. Né? Como que ele conseguia se manter protestante e Ele não era propriamente, como chama hoje em dia, religioso, não era assim de ir à missa, literalmente. Né? Mas, enfim, agora, claro, também se entende que logo no mesmo século, aliás, daqui a 20 ou 30 anos, vão começar os caras do protestantismo liberal. Raimaros e companhia limitada, que são os protestantes que dizem, peraí, né? Esse negócio sagrado escritura aí, Deus que tem mãe, que muda de ideia, Deus que está chateadinho, Deus que não sei o que, peraí, não dá, né? Além disso, Moisés escreveu Gênesis, os primeiros 5 livros, mas o estilo de trechos é muito diferente, etc. Todo o desenvolvimento do protestantismo liberal que tentou separar a revelação do cristianismo racional kantiano. Mas para o Kant, ele rejeitaria a ideia de uma inteligência ordenadora do Logos? Não, né? Só que não uma inteligência ordenadora, quer dizer, não em sentido absoluto, no sentido de criação. Eu aceitaria a ideia de uma inteligência ordenadora, né? Mas o problema é que, como eu não sei o que está lá fora, como eu aqui vou dizer que é um logos na realidade? O que eu sei é que é um logos aqui. Essa própria informação basta para negar que Deus como criador de tudo que existe. Porque se Deus criou tudo que existe, mas as coisas não são cognoscíveis, tem uma desconexão entre a minha
as minhas faculdades e o mundo lá fora, criado. Não, por isso. Quer dizer, Não estão falando do mesmo criador. Parece que Kant acredita num. não, o que é no fundo, talvez sem que ele tenha plena consciência, talvez, é que, de certa forma, a ideia do Deus racional, Deus com uma razão, é a única garantia que existe para a razão comum em todos os homens. Mas ao mesmo tempo é Ele é desconectada. o template, ele é o padrão pelo qual se orienta a razão individual. Mas é desconectado do restante da Mas realidade. é desconectado de tudo mais. Mas ainda assim é compatível com A a existência do Deus dos Deus filósofos. dos filósofos. Não chega a ser uma negação da existência de Não, ele não é um ateu babão curioso, assim, né, tipo Dawkins. Dawkins é covardia. Sim, é baixo. Nem na biologia ele é muito reconhecido, não é? Como padrão dos Nem na ciência ateus. ele é reconhecido. Os ateus não merecem ser comparados com o Dawkins. Sim. Mas, Henrique, o Deus cristão, comparado com a inteligência ordenadora, teria alguma incompatibilidade em acreditar no Deus? Não enquanto logos do mundo externo, quer dizer, no momento em que. Porque o cristão aceita que isto aqui é de fato ordenado e o que nós fazemos é só captar aquilo que está lá fora. Porque o mundo é criação. Se o mundo não fosse criação, esquece. Aliás, nem faz sentido falar em mundo, nem faz sentido falar em universo, nem faz sentido falar em nada. Falar em cosmos. Faz sentido tudo isso. Isso é blá blá blá. Está dentro de uma sopa de átomos caótica e sabe Deus. Né? O resto é invenção pura. Se está na Matrix, na vida real, ela está. É uma pasta de sangue que está sendo mastigada por uma máquina. Né? Então, para o Kant, se ele lesse as Confissões de Santo Agostinho, acho que ele não entenderia como que ele se converteu. Não. Essa ideia de você olhar uma ordem lá fora e ver uma ordem dentro de você. Não, ele é claro, o Santo Agostinho era um homem muito bem intencionado, que, enfim, ainda tinha essa crença ingênua na existência do mundo lá fora. Né? Assim que era como dizia o Santinho, do realismo ingênuo. O Kant teve uma ética? Então, claro que sim. Agora sim, a vossa querida consciência, porque a consciência. Não apaga. Cada caneta tem sua limitação. Como é que é? Você quer só com álcool. Pelo amor de Deus. Pois é. As canetas não usar na luz, né? Não, bom. Você é que me trouxe. Aí você Por que ela existe? Você não pode usar na luz? Tá escrito mesmo? Tá escrito. Puxa, ela é pra é piloto. Tem produto de álcool, alguma coisa assim. Tem que usar álcool. Tá. Então, os imperativos categóricos universais, conjunto deles, formam o quê? A moral, A virtude. A moral. a acessibilidade. Isso. A lei natural. Ele acredita nisso? Como é que é? Ele acredita na lei natural. Sim, a lei natural Mas desde muito tempo, e com certeza a partir de São Tomás, é patrimônio comum, todo mundo fala. Tá, né? Só que, claro, a lei natural kantiana é o quê? Onde é que você encontra a lei natural? Na minha Se faz assim e isso. Então, o que é o bem? Né? ai, ai, ai. Reconhecer o ser superior. Né? O ser superior. Né? Então, esse âmbito em que você ouve a sua razão sussurrando os imperativos categóricos, ame a Deus,
Dê culto, respeite o sábado, não mate, respeite a sogra, né? Etc. E tal. Esse âmbito em que você ouve é o quê? Essa é a famosa consciência. Com o Kant, a consciência vira como se fosse, né, o núcleo da personalidade. Mas isso já estava, isso não é culpa dele diretamente. Quer dizer, isso consciência só começa a ter realmente, para São Tomás, a consciência é o ato pelo qual a razão normal julga sobre os teus atos. O juízo que a razão faz sobre a moralidade do seu ato. Você não age em função da consciência, você age A consciência como personalidade. com a razão. Agora, a consciência enquanto aqui uma espécie de buraco interior, assim, né? em que você existe, né? E em que você ouve a voz dizendo faça isso, faça aquilo, não faça aquilo. Então, né? Essa é a visão primeiro nominalista e depois kantiana. A consciência é o self. Depois, na evolução dos pensadores posteriores, a consciência vai ser uma espécie de âmbito interior, cada vez mais forte. Na fenomenologia ainda é assim. Mas aí o pessoal vai começar a se perguntar, e o que a consciência compara? Como é que ela compara os seus atos externos? Então ela tem que ter uma imagem de você mesmo. Então a consciência é a tensão entre o eu e o self. Né? É o âmbito delimitado pelo eu de um lado e pelo self, a imagem que eu tenho de mim mesmo do outro. E a Hannah Arendt, quando ela fala de ética, ela dizer que quando você faz algo, você não deve fazer algo de errado porque aquilo vai fazer com que você não consiga mais conviver com o seu self. Isso. Exatamente. Com a sua imagem. O que tem o seu lado de Verdade. Assim, verdade, não está totalmente, né? Mas reduz toda a questão. Então a consciência, aqueles papos todos que vocês já ouviram, leram, etc. e tal, né? Que o homem ouve a voz de Deus no fundo da sua consciência, que o homem é tudo nominalista, tudo a base nominalista. Mas está errado isso? Veja, não está errado, mas toma cuidado na interpretação, no seguinte sentido. Então, no nominalismo pré-kantiano é a voz de Deus diretamente. Os autores espirituais, filósofos católicos, protestantes, etc. Você ouve direto a voz de Deus. Né? Ah, tá bom. E aquele seringueiro no Acre que ouviu a voz de Deus, dizendo que o pessoal que ele tinha lá por perto era tudo demônio e que ele precisava matar. E aí foi lá e matou a machadaço. Obedientíssimo a Deus. Na consciência dele, ele ouviu isso. É isso? Eu acho que deve ter algum outro modo para você descobrir se aquilo realmente, se o sussurro que você ouviu é da de Deus ou não. Confere com a realidade, né? Então, Tem passa chifre, pelo tem filtro da vara. razão. Troca uma ideia lá com alguém, vai. Você está achando que esse pessoal é demônio? Não, né? Tem uma série de jeitos para determinar se de fato. Então ela tem que passar pelo filtro da razão e também por não sei, seria... Então, para São Tomás você tem regras gerais que a razão chega por experiência. E depois, no caso concreto, a própria realidade também tem uma série de elementos. O papel da razão prática, o que são, né, quer dizer, a partir dos nominalistas, a razão prática vai tender a ser chamada de consciência. E vai ter, digamos, ser interpretada cada vez mais como um âmbito interior do ser humano, uma espécie de poço central do ser humano, e menos como um ato pelo qual a pessoa inteira julga os atos que ela faz.
Então há uma substantivação da consciência, se vocês quiserem. Porque no Kant atinge o grau assim, máximo. A consciência do cara é o tudo. Mas a consciência não é tudo, mas ela é alguma coisa. É o critério a se levar em conta, assim, uma decisão presente. Então, em que sentido de consciência? No sentido de que Em sentido de A, juízo da sua razão realista sobre o seu ato, B, no sentido do poço em que ressoa a voz de Deus, uma espécie de corneta assim, sabe aquela corneta de surdo que recebe a voz de Deus lá de cima, ou no sentido de ser assim, aquele, né, o mundo interior em que... eu acho que não é tudo primeiro. Ou seja, o julgamento. Esse é o esforço que precisa fazer, é distinguir claramente em que sentido eu estou usando a palavra consciência. Mas no primeiro sentido assim, de juízo. Os três são possíveis, entende? O segundo é que é um pouquinho mais. Porque, por exemplo, o catecismo, ele dá uma importância relevante assim, para a consciência, assim, para decidir como ela Que é, nesse sentido, está de acordo com a tradição moral moderna nominalista, que é muito centrada nos mandamentos e na aplicação dos mandamentos à conduta concreta. Né? Mas, se você olhar, você vai ver que o catecismo define claramente a consciência como o juízo da razão prática sobre os atos. E insiste num tema que, evidentemente, é importante, quer dizer, consciência como tal não justifica ato nenhum. A consciência tem que ser bem formada. Mas, assim, Que no fundo significa que o sentido kantiano da consciência já está retornando para o sentido tomista. Mas a consciência serve você imagina uma situação, imagina a consequência dela e vê se tudo isso está certo. Não só. Você supõe assim, imagina, eu queria dizer, você supõe esses dois passos e Não só, não. Primeiro você pega uma das fontes do juízo é a regra. Não mentir. Vamos pegar o caso do japonês, que tem um judeu escondido no celeiro, e o oficial nazista chega lá. E aí? Regra geral, não mentir. regra particular. Nesse O caso, maior bem é mentir. Então, você não tem uma regra em jogo. Você tem as seguintes regras em jogo. O amor aos outros. O serviço aos outros. E segundo, a vida é um bem maior do que a verdade. Porque senão, né? Terceiro, a verdade só é devida a quem a merece. A verdade, quando se dá de verdade às pessoas, é uma questão de justiça. Uma pessoa que persegue injustamente outra, perdeu o direito à verdade. Né? Depois vem, não princípios gerais de moralidade, mas problemas particulares. Né? Se eu disser, olha, os carneirinhos lá na colina, como são bonitinhos, resolve? Eu não menti. vai parecer suspeito. Mas vai parecer altamente suspeito. Então, talvez não seja o melhor sistema. Né? Ou então, se eu disser realmente os judeus são muito perniciosos, não é? Né? Também não menti. E eles podem acreditar que você de fato é contra o Deus, que você não está com. Mas Garante não. não garante nada. E se eu disser sim, É mentira. estou mentindo? Tá, mas fazendo bem maior. Então bem maior justifica qualquer coisa. Sim.
Maior. Ah, quer dizer então que, por exemplo, Tá bom, então perfeito. Então, quer dizer, se o típico situação de filme de Batman, o Coringa diz, ou você mata o Gustavo, né, ou eu explodo a cidade de São Paulo. Então, bem maior é salvar a cidade de São Paulo, certo? É bem 13 milhões de vezes ou 20 milhões de vezes maior. Portanto, Isso não faz sentido. Lá tem sequência de bom. Bye. é isso. Sim. Nem a pau, eu não posso fazer um ato mal assim. Então, mas. Não se justifica. Se você tem que escolher entre um e outro. Então, isso que eu realmente tenho que escolher é a única solução possível? Ou isso é um falso dilema em que eu fui posto pelo. Sim. Então o outro você nem mente nem fala a verdade, porque não era isso que estava em jogo. No caso do camponês, é melhor até que ele minta expressamente. É que na verdade mentira só é mentira num contexto que se procura a verdade. E lá é o cara muito procura. Há um caso real disso que era relatado aí na ditadura, não sei o que, ditadura, não sei das coisas, como que chamou? O jornalista Hélio Gaspari, isso. Na Argélia, a Argélia foi colônia francesa há muito tempo, teve o terrorismo, como agora está no Iraque e tal, teve o terrorismo lá em escala bem menor do que atual. Um chefe de polícia houve um aviso de que iam explodir o gasômetro, não tinha gasômetro, tem o bairro do gasômetro, que era o lugar onde você recebia na cidade o gás, acumulava e depois, a refinaria depois do Petrobras, que em outros lugares, então chamava gasômetro. Porque tinha posto uma bomba no gasômetro, que ia dar um estrago e tanto da cidade de Argel. E o cara tinha um dos terroristas estava preso. Opção, que sabia desse plano. Opção, torturo ou não esse cara para saber onde está bom. Torturo ou procuro? Depende do meu tempo, né? Se eu tenho tempo para procurar, se... Quem garante que a resposta que o torturado te dá é verdadeira? Sei. Às vezes tem duas bombas, ele indicar uma aí. Às vezes até tem duas bombas, ele fala de uma. Não tem como saber se é verdade o que ele fala. O cara não torturou, é difícil a opção. O cara não torturou, achou a bomba e desarmou. Então, será que realmente a opção é sempre tão simples, né? Bom, então é isso. Então, lei natural e consciência. Para o Kant, todo o tema da consciência tem uma importância enorme e tal, justamente porque é o único âmbito que sobrou. Né? Você não tem mais uma referência externa para a qual se dirigir na hora de tomar uma decisão prática. Vocês têm aqui um dos maiores especialistas mundiais em Kant, chamado de Tomás Roussel. Confere ou não confere? Não essa última afirmação. Eu sou o Tomás Roussel. Essa é a falsa afirmação. Muito bom. Então é isso, senhores. Muito bem.